Boa noite, queridas e queridos. Honra imensurável estar aqui com vocês, na presença de Deus, de Jesus, que sempre nos coloca que quando houver uma ou mais duas pessoas ao seu ambiente, Ele estará presente. E nesse sentido, substituindo o nosso querido irmão Reinaldo Martins, que não pôde estar presente por intercorrência do trânsito e por não estar se sentindo bem. Obrigado. Estou aqui para apresentar uma temática de suma importância, obediência e resignação, que eu apresentei sexta-feira agora na Casa do Caminho. E ao momento que entendermos que houve uma maior concepção da nossa obediência, não somente tomada no âmbito de agir, no âmbito de simplesmente ter a ação preponderante, e sim por nós desejarmos, assim como Maria nos coloca, no momento em que tem o entendimento que dará luz ao Filho predileto de Deus, no momento que ela sabe que está no ventre aquele que modificaria todas as estruturas do mundo até os tempos atuais. Ela olha para o céu e diz: Senhor, faça-me de mim a tua vontade. Nesse momento, ela demanda uma resignação por aquilo que ela nem imaginava que iria ocorrer. De todos os percalços, todos os aprendizados, todos os processos que envolvem a vida de Jesus. No mesmo modo, Francisco de Assis, em que possui uma das orações mais lindas, a oração de São Francisco, dentre elas uma passagem que ele coloca: Senhor, faça-me de mim o instrumento de vossa paz. Então ele tinha um entendimento da necessidade do agir diante de todo o processo da humanidade, das suas escolhas, no sentido de viver numa família que havia uma grande condição financeira e que simplesmente o fez colocar para fora de casa praticamente sem vestes, simplesmente porque ele queria praticar o amor e a caridade, por ele querer ser o instrumento de vossa paz, a paz de Deus que pudesse estar reflexionando na vida dele. Para isso, sabemos que a relevância da obediência está completamente direcionada na razão, no raciocinar. Não é o que a gente pensa nos pontos de vista diários de ter que obedecer outro, é o fato de você racionalizar, utilizar sua intelectualidade para aquilo que nos convém e que nos fará bem. Da mesma forma do adoradeus, já tive a oportunidade de conversar aqui, em que a gente compreende da necessidade do clamar e do louvar e do chamar por Deus, Pai misericordioso, que conduz as nossas vidas para a direção do bem, que é aquele que faz com que tenhamos capacidade de superar as adversidades, mesmo quando elas batem nossa porta. Senhor, obrigado por estar aqui, podendo ter um diálogo com todos vocês. Então, quando fazemos o louvar, é para a gente poder se aproximar dele e ser imagem e semelhança. Como nós vemos, um irmão que é mecânico, está lá de macacão, melado de graxa, a gente já vê, poxa, ali, ó, trabalha com carro, aquele embutido nos pontos de drogas, seco, com olhos arregalados, simplesmente usuário. Então, a sua aparência, aquele processo que você mergulha, você determina em sua vida. E aí que a gente possa ser obediente a Deus diante dos seus passos e ensinamentos para nos tornarmos semelhantes a Ele. O coração no qual que toca diante das amarguras, diante das adversidades,
diante das quedas que muitas vezes fraquejam o nosso dia a dia e simplesmente temos que ter a capacidade de se erguer e levar em frente, entendendo que, Senhor, a dor que eu passo agora é mediante a sua determinação e assim eu resigno e sigo em frente minha vida. Não simplesmente, oh Deus, por que isso está acontecendo comigo? O meu vizinho tem tudo, o outro tem tudo e a minha vida é um desastre. Por que dessa maneira não acontecem as coisas do jeito que eu desejei? Então você haverá um processo de estabilização do processo evolutivo e não haverá um ganho evolutivo numa próxima encarnação, quiçá na mesma encarnação. E mais dificuldades duras ocorrerão para que a gente possa aprender. Assim como é colocado no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro nos diz, dessa forma, eu achei até forte as frases, mas está lá, escrito, o chicote açoitará suas costas até o momento que você aprenda. Então, muitas vezes as dores, as adversidades, aquelas que a gente... Então, quão já realizou em outro processo para que isso reflita nos tempos atuais? É assim que a gente faz essa união, a concepção da obediência e da resignação. É ter a racionalidade das nossas ações mediante os ensinos de Cristo e ter a resignação de saber que certos processos que acontecem em nossa vida é para o nosso caminhar, é para o nosso crescer. E aí a gente entende que duas virtudes companheiras da doçura, de maneira muito ativa, é a obediência e a resignação. E que os homens muitas vezes tendem a confundir erroneamente, negativamente, o sentimento e a vontade. É a mulher que chega para o marido, você precisa agora levantar daí e jogar o lixo fora agora. E o indivíduo, como todos nós, o processo ali do ego, então você vai ser obediente mesmo que a casa já está com odor putréfalo em que você não quer realizar simplesmente por entendermos da necessidade de obedecer. Então o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, ele fica mais alto, ele chama, ele clama para que a gente não obedeça. Não. Mas por que eu tenho que jogar o filho fora e não João, o nosso filho? Ou porque você nunca jogou lixo fora? Ah, mas eu cozinhei, aí eu paguei as contas de água. Ah, mas não sei o quê. Aí tem a confusão simplesmente por termos a questão de ter o sentimento e a vontade na ação contrária. Então, a obediência é o consentimento da razão. Então, poxa, a gente dividir as tarefas, é algo que vai fazer o bem pela casa. A resignação é o consentimento do coração. É aquilo que a gente possa entender e que mexe nos nossos sentimentos e que todos nós temos. Todos nós vamos ter em determinado momento da vida, ou em diversos momentos da vida, situações que trabalhem o processo da obediência e a questão da resignação. O mais importante de tudo é a gente ter a plena consciência que a gente precisa estar mergulhado para os caminhos do bem. Então, a partir que a gente para e pensa e se desveste de todo o processo da vaidade, do orgulho, a gente vai seguir os processos que estão no ensinamento de Deus. O homem de bem é a cartilha prescrita no Evangelho segundo o Espiritismo que determina todos esses pontos. O pusilânime, o covarde, aquele que desiste, não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então, a partir do momento que isso está embutido em nossos sentimentos, em nossas condutas, em nossas vidas, torna-se difícil fazer essa modificação. Porque nós gastamos muito tempo de nossa vida querendo mudar o outro. Precisa agir dessa forma, porque vai ser o melhor em sua vida. Você só quer ficar em casa assistindo televisão. E simplesmente a gente não entende que a gente tem a capacidade maior de sensibilizar.
E todos os méritos e ações é mediante daqueles que se realizam, daqueles que tomam a consciência da necessidade de realizar, porque vai ser um crescimento para a sua vida. Então, se tem a oportunidade de vir aqui, ouve a palestra e tem um ponto importante que é absorvido em sua vida, beleza, já é um passo à frente. E aí depois tem a necessidade do aprendizado mais à frente. Então, o que é que acontece? Na 2008, quando eu fiz a especialização em implante, precisa instalar o implante na posição tridimensional, com 1,5 milímetros do dente vizinho, com 1,5 do outro, para que possa ter o processo de salserização. O nome técnico, meu Deus, que negócio difícil. Maria. É necessário ter uma altura da plataforma do implante até o antagonista de 7 milímetros. Nossa, precisa ter um implante X, Y, Z e tal. E aí todos os colegas ficavam assim, nossa, que difícil. Entretanto, no mês seguinte, essas mesmas informações foram repetidas. Aí depois, mais outras informações novas e repete aquela de 3 meses atrás. Aí depois de um ano, mais um outro processo. E hoje, quantos anos que é bom de matemática? 10, 12, 18, 13. Nossa, eu sou bom, né? 15 anos depois, então já se torna uma coisa natural, já se torna uma coisa que, poxa, é como se beber um copo d'água. Então é assim o processo do aprendizado dos ensinamentos de Deus. Então a gente sabe que a gente não deve roubar. E aí o cara é político e todos os dias tem um processo ali, rapaz, você precisa ter ali a condição de poder ampliar os seus ganhos para que você possa ser mais feliz. Todo mundo faz, você não vai fazer. Aí você já consciente, aí você já se equivocou há 10 anos atrás, aí depois você de novo quase foi preso, como um colega que eu já contei aqui em Interlagos, na mansão e tudo. Olha, família, na época do Lava Jato, tá tudo bem aqui, tá tudo direitinho, mas a qualquer momento o papai pode ser preso. Então imagine você viver nessa condição. E Deus é tão misericordioso que às vezes não precisa esperar a próxima vida para você ter uma segunda chance. Quantos de nós já tivemos uma segunda chance? Aí eu ouvi alguém lá atrás falar, eu já tive 28. Então, assim, sempre vamos ter a segunda, a terceira, a quarta chance. Enzo, mas no fulano já errou tanto, já cometeu, inclusive ele está na mata escura, no presídio. Pois é, vai ter uma segunda chance, uma terceira, uma 10ª chance. Mas, Enzo, me conte uma coisa. Segundo suas leituras, como Everardo colocou, do Evangelho segundo o Espiritismo, por quanto tempo esse indivíduo, nós, que não estamos longe ainda da perfeição, teremos para obter o processo evolutivo para chegarmos ao mundo feliz e andarmos ao lado de Jesus? Eternamente. Eternamente. Todos nós teremos a condição de evoluir. Uns serão mais rápidos, outros mais lentos. Mas o tempo para que chegar ao ponto máximo do nosso processo de aprendizado é a vida eterna. Nós temos toda a eternidade, porque isso aqui é matéria, isso aqui perece, isso aqui fica, a roupa fica, esse computador fica, as cadeiras, o celular, tudo fica. O caixão não tem gaveta. Então, precisamos compreender de que iremos levar aquilo que a gente aplicamos na nossa moralidade. E é muito interessante, num restaurante que eu tive na Orla, não sei se eu já tive a oportunidade de conversar aqui, às vezes muitas palestras a gente esquece, mas que me tocou profundamente daquilo que a gente compreende do indivíduo que simplesmente tem um entendimento apenas do processo da carne, da matéria, da vingança e da falta de perdão. Ao sair do restaurante, passei por uma lojinha e um rapaz falando, olha para aí que absurdo, mais alto do que eu, olha para aí que absurdo, o cara falava mais alto do que eu. Se ele me atropelasse, eu ia pegar ele. Aí eu passei, olhei, ouvi, tinha que fazer o quê? Seguir adiante. Não, eu aí... Opa, meu querido!
E se você estivesse no hospital, como é que você ia pegar ele? Nunca vi na vida. Ah! Eu iria atrás das câmeras de segurança, viria a placa do carro dele e iria atrás. Aí, porra, para você é retado mesmo, né? E me conte aí, e se você já tivesse desencarnado, como é que você ia fazer? Chega um refrigerante que estava na mão, caiu, pá, encheu assim, foi aquela coisa assim, espiritualidade ali, viu? E aí ele falou assim: a minha família são 29 integrantes, tem do traficante ao desembargador. Um deles iria me vingar. Para vocês verem o entendimento de que era necessário se vingar e nunca haver a possibilidade do perdão. Aí me despedi, ok, meu irmão, tudo bem, fique com Deus e tal. E serve como diálogo aqui para a nossa palestra. Saber sempre que temos a chance, inclusive, de praticar os ensinamentos de Deus. E muitas vezes nós sabemos os caminhos. Muitas vezes sabemos qual é a conduta. Então, o cabra está aqui no diálogo com vocês, o primeiro que escuta sou eu, as leituras diárias, os processos de mensagem, e lá estava hoje na Mansão do Caminho, mas já teve situação de que houve a aflição, houve o confronto, eu sabia qual era o melhor caminho, o caminho correto a ser seguido, e falei, não, eu vou para a escuridão. Então, este peso ainda é maior, porque há muito quem é dado, muito mais é cobrado. Porque não vou poder nem alegar ignorância. Aí depois eu me fiz, oh meu Deus, me perdoa e tal, aquela coisa. Mas a gente sempre vai ter essa dualidade em nossa vida. A gente sempre vai ter esse processo como o lobo bom, o lobo mau, em que os dois vão estar presentes em nossa vida, e aquele lobo bom é aquele que perdoa, pratica o bem, a misericórdia, a indulgência, o mal que é vingativo, não perdoa. E aí o menino pergunta para o pai, e qual deles que vence? É aquele que nós mais alimentamos. Então, se a gente alimenta essa energia pesada, a gente vai atrair energias ruins, a gente vai atrair circunstâncias negativas, a gente vai ter muitos pontos que a gente pergunta como isso pode acontecer em minha vida, sem imaginar que a nossa vibração muitas vezes foi a responsável por isso. E assim nasce Jesus. Com toda a sua bondade, com toda a sua capacidade de projetar palavras, ensinamentos e, acima de tudo, os exemplos que tocam o nosso coração. Em um momento em que o Império Romano dominava por ações de corrupção, de massacres, de mortes, de covardia, Jesus coloca as suas palavras e seus ensinamentos na renúncia da carne, na valorização do espírito, no entendimento em que o que é da carne, o que é do espírito é do espírito. E isso é que vale para as nossas vidas. E aí a gente tem a capacidade de saber que todos nós carregamos as nossas cruzes. A Adriana tem a cruz dela. Mônica. Alexandre não tem não, né? Tá sem cruz nenhum, tá isenta, né? Na verdade, só tá em missão aqui na Terra, né? Então, poxa, aqui com a gente, aquela coisa, né? Então, assim, todo mundo sabe, eu não vou nem falar de Reinaldo, mas todos nós sabemos que existem esse processo de dores que fazem parte de nossa vida, de processos de adversidades, que machucam muitas vezes do que outros. Aí depois que eu terminei essa palestra na Casa do Caminho, aí tinha uma enxurrada de mensagens no Instagram. Aí a mulher falou assim: ô Enzo, muito obrigado, porque eu realmente precisava ouvir isso.
porque ela achava que a vida dela era a pior de todas. Ela achava que muitas vezes as piores dores ela era que tinha passado, às vezes sem olhar para o lado, sem poder simplesmente ampliar o seu coração e a sua mente para entender que o outro também sofre. E que às vezes o que é mais comum que nós realizamos? Nos crucificar no palito de fósforo. É aquele processo de que não se pode invalidar a dor de ninguém, contudo, o processo de se entender naquilo que se vive é muito menor do que de fato é. E aí se existem as nossas escolhas. Ocupar-se de viver ou ocupar-se de morrer. Só existem essas duas opções. A vida se resume nessas duas opções. Então, quando a gente entende que é necessário nós levantarmos, galgarmos a luta, mas tem dia que dá queda, que dá realmente a fraqueza, a gente tem a capacidade muitas vezes de o quê? De parar. Foi até a mensagem que eu fiz hoje na Mansão do Caminho, que a gente tem 3 opções na vida. A gente tem a opção de parar, refletir, de andar e de correr. E que aí um grande amigo mora até por aqui na região, que tem empresa de reforma, de construção civil e etc., ele falou para mim ontem: Enzo, esse final de semana tinha tanta coisa, tinha tantas mensagens, ligações, não sei o quê. Sabe o que eu fiz? Eu fui para a ilha e liguei meu som e fiquei lá o final de semana todo relaxado, quieto, só descansando. Segunda-feira eu voltei e pude realizar as minhas tarefas. Então, às vezes, a gente precisa descansar. A gente precisa dormir. Dormir? Como assim, Enzo, dormir? O processo de valorização intelectual, física, corpórea, cardíaca, sanguínea, tecidos corporais, do benefício de você poder ter 6, 7, 8 horas de sono, é absurdamente mensurável quando você diversas vezes perde várias noites. Então você tem um problema renal, você tem um problema de enxaqueca, você tem um problema de irritabilidade, você tem problema de ansiedade, você desenvolve a apneia do sono, você perde o ar durante o sono, apresenta bruxismo, apertamento dentário, você tem diversos problemas e você não sabe por quê. Vai nos médicos e aí passa um, passa outro medicamento e tal e não resolve, e simplesmente é a falta de sono, é a beber água. A cada 20 quilos é necessário beber 1 litro de água. Então, assim, quando a gente não tem o processo de entender, às vezes, circunstâncias básicas, circunstâncias que vão ser favoráveis para a nossa vivência, a gente acredita que nossas escolhas é a melhor. E se você tem essas escolhas realizadas desde criança, vê o pai, vê a mãe, é assim, meu filho, que você tem que realizar. Então, não sei o quê, olha, o dinheiro é sujo, o dinheiro é imundo. Ah, meu filho, você não pode dar nada para ninguém, não. Você tem que resolver as coisas sozinhos. Ah, você é idiota, é? Se alguém bater em você, você tem que revidar. Sempre revide, não chega em casa apanhado, não. Você aí tem esse entendimento durante toda a vida e você chega na vida adulta e aí se confronta dentro de um centro espírita, no trabalho, na rua, na escola, na faculdade, e aí você, como é que fulano pode pensar dessa forma? Que absurdo! A cosmovisão é o entendimento de uma vida toda naquele processo que ele acredita fielmente e que não tem Jesus que desce e fala: ó, meu querido, você está errado. Não, eu estou certo, isso aí não é verdade, não. Então a gente sabe que isso existe em nossa vida e a gente precisa muitas vezes ter a paciência, a parcimônia e a inteligência de lidar da melhor forma possível. Porque todas as vezes que compreendermos a necessidade de que a destruição é válida. Eu tive uma palestra aqui há 3 meses atrás em que eu falava sobre as leis morais. Dentre as leis existe a lei da destruição. Então a estrela que a gente enxerga agora, ela já não mais existe. Ela foi
dissolvida há 6 meses atrás, mas a sua reflexão da sombra, etc., faz com que a gente enxergue. Então, o processo da Terra, em que não existia, ocorreu o Big Bang, que houve a grande explosão há 4,5 bilhões de anos atrás, para que houvesse as formações bacterianas dos primeiros animais, dos dinossauros, e que foi destruído mais uma vez, e todos eles foram extintos para dar a forma humana. Assim como a vida, as dores, as adversidades, são aprendizados, são destruições que acontecem em nossa vida como papel reciclado. Ele precisa ser destruído para se tornar um novo papel. É assim que acontece em nossas vidas. Assim como a gente precisa entender que no ano zero do nascimento de Cristo, quiçá as 1.000, 4.000, 50.000 anos antes de Cristo, haviam 2 processos até os tempos de hoje, 2023, ano corrente, em que a gente aprende, que a gente sabe que muita coisa já aconteceu, em que a gente possa estar entendendo o surgimento de novas tecnologias, do processo da palavra, do aprendizado e do ensino. Eu dei uma outra palestra sábado no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, no Uruguai, e foi sobre o poder da palavra. Eu já dei essa palestra aqui também. E aí eu faço as minhas coisas pela intuição, vem na cabeça eu faço. Eu falo, enfim. E aí eu simplesmente abri o celular e coloquei no chat GPT. Quem já ouviu falar nisso? É a inteligência artificial com maior repercussão mundial dos últimos tempos. E aí eu falei, chat GPT, dê uma mensagem de boas-vindas, por favor, para o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, e sobre essa correlação da inteligência artificial na condução da palavra. Em segundos, desenvolveu o texto que eu li para eles e todo mundo, uau! Então, a importância de a gente entender certos pontos que hoje, em 2023, nem se sonhava há 30 anos atrás. E aí a gente entende que todas essas épocas haviam a virtude e o vício. Todas as épocas da humanidade, antes de Cristo, 10 anos depois de Cristo, 100 anos depois de Cristo, 2023 anos depois de Cristo, se tem as colocações do âmbito da virtude e do vício. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 9, Espírito Lázaro. Em nosso tempo, a virtude está no processo de entender todos os 2 âmbitos de salvar e perder, porque a gente pode, um ou outro agora, se salvar e perder por uma palavra, por uma afeição, por uma conduta, por uma necessidade de você poder ter aquilo que você acredita que é o melhor, por a gente às vezes achar que a matéria sobrepõe a tudo, ao ponto de um irmão matar o outro por causa de uma coxa de galinha, o traficante bater na porta para matar um rapaz porque devia R$2. Então, isso existe nos tempos de hoje, imaginando que essa valorização da matéria é o que é mais importante. Se todos nós pudéssemos ter a capacidade, a racionalidade de saber que o mais importante, o mais preponderante, o mais direcional, o mais incrível é a moralidade, a prática do bem, é a caridade, é você ser uma boa pessoa, que isso vai te levar a tesouros maior do que $1 trilhão, ou melhor, euros que valem mais. Ou a gente pode completamente vincular a essa perda. Então, nessas virtudes e nos vícios, você pode salvar ou você pode perder. Você pode ajudar ou você pode deixar de ajudar. Você pode auxiliar, você pode ter âmbitos de ações fortuitas para que aquele que está ao seu lado possa ser acalentado na dor, em que carregue uma corrente pesada na prisão e você simplesmente, sabendo da necessidade de estar na prisão, com a corrente pesada, auxiliar o carregar. Hoje temos a inteligência. A gente tem o processo da inteligência para que a gente possa estar determinado à maior virtude de nossa geração.
A maior virtude de nossa época, a maior virtude de nosso tempo. É o processo em que a gente compreende, em que essas ações, em que a gente ouve esses aprendizados e no livro, e na ação do dia, no exemplo da avó, da mãe, da tia, do amigo e do irmão, a gente aplica para a nossa vida. Esses são os tempos de hoje. E nisso, simplesmente, a gente precisa conduzir o nosso cérebro, o nosso raciocínio, para que a gente possa tentar reduzir a repetição dos erros. Porque o mais constante em nossa vida é realmente a repetição dos equívocos. Às vezes a gente nunca erra uma vez só. Às vezes a gente precisa errar duas, a gente precisa errar três, para aquele processo que coloquei no âmbito da implantodontia. E aí, a gente tem um processo dos vícios que tem a correlação total com a falta de moralidade, com o desprezo ao próximo, com o deixar ali, agora, em que todos nós caminhávamos para o centro espírita, para um aprendizado, evolução e comunhão com Deus, e aquele que estava passando fome, catando lixo, nem para a cara nós olhamos. Assim como temos oportunidade perto de nossa casa, do nosso trabalho, circunstâncias diárias que acontecem com a oportunidade de a gente ajudar e ver aquele com sofrimento, como podemos ser felizes de fato? Como podemos sorrir? Como eu posso gargalhar como eu faço todos os dias, sabendo da existência disso? Todos os dias, em todos os âmbitos, e a criancinha passando fome dirigindo. Hoje, não cabe a nós julgar, mas o cabra joelhou no chão, no meio do asfalto, os carros passando, me ajude, eu tenho fome. Como podemos ser felizes? Então, a gente precisa muitas vezes reflexionar, e o chamado acontece todos os dias. Todos os dias tem um chamado. Então, para um processo no centro espírita, e que aí você tem que fazer suas escolhas, é um processo na vizinhança, na comunidade do seu bairro, no trabalho, que é para juntar cestas básicas, no processo de visitar um lar de idosos, um processo em que você está vendo ali no Instagram uma pessoa que está precisando e você confere que é real, não é fake, e que aí você simplesmente tem a possibilidade de ajudar, nem que seja com 10, 20 reais, e não ajuda, e aquele sofrimento que você tem, é uma mãe que precisa de uma fralda, você vai lá e não vai ajudar, então você tem a possibilidade, então a gente precisa ter realmente a condução em nossa vida de derramar sempre para o outro, porque quando estamos para o outro, estamos para nós. Então, o outro sou eu em outra dimensão. O outro é você em outra dimensão, porque aquele que está na rua passando fome, você já possivelmente pode ter estado na rua e passado fome. Então, quando você ajuda, você está se ajudando. E quando você tem esses que são auxiliados, que mais precisam, como Jesus Cristo nos coloca, agradece pelo fato de ter sido vestido, de ter dado alojamento, de ter dado alimento. E os seus discípulos, quando foi, Senhor, que nós demos alimento, vestimento e alojamento para o Senhor? E aí ele coloca da falta do alimento, da falta do alojamento e da falta de vestimento. E quando deixamos de vestir? Todas as vezes que ajudai as minhas criancinhas, aqueles necessitados, é a mim que está ajudando. Então a frase é real, o aprendizado é real. Então, quando nos debruçamos, que tem um processo, as cestas básicas que auxiliamos, a gente não está simplesmente ajudando o outro, não. A gente está ajudando Jesus. E, acima disso, a gente sabe que é para todo o processo universal se contemplar no auxílio perante ao que Jesus nos ensinou. E quem recebe mais do que todos? Nós mesmos. Então, se a gente chega e entende aqui, ô Lúcia, é o seguinte, eu vou estar lhe ajudando aqui com essa água e tal, você receba com amor e carinho. Esse ato que eu estou fazendo aqui com Lúcia fará proporcionalmente no sentido
ilusório, mas real, de que em minha casa vai ter 50 mil litros d'água, por eu ter aqui 400 ml, 300 ml. É dando que se recebe. Não é aleatório essa frase. Não é apenas coloquial. É real. É real. Só que às vezes não é exatamente a água que recebe. Então é um processo que eu ia ter que apertar a mão e aí não acontece. É um processo, às vezes, de certos ganhos que acontece. Então eu poderia contar inúmeras histórias de que, às vezes, uma coisa que eu nem imaginava. E, meu Deus, que incrível! Que incrível! Então, todas as vezes que a gente tem essa consciência, a gente reflete no ensinamento presente no Livro dos Espíritos, na questão 919. Qual o meio mais prático e eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Sócrates, a fim de você saber todas as suas vivências, todos os seus aprendizados, no âmbito maior de que aquilo me conforta, aquilo me angustia, esse processo é algo que eu tenho direcionamento, esse não, eu vou poder me conhecer e conduzir minha vida de maneira melhor. E se temos a oportunidade de estar num centro como esse, e que a gente tem informações, inclusive de outra encarnação, como todos os processos de racismo, de chamar de macaco da colégio, a turma toda, os professores dando risada e tal, eu deslocar joelho 1000 vezes, o ombro, eu não posso jogar bola, não posso fazer nada. Aqui nessa mesa, ela falou, esse moço aí tem pernas de bambu, ele era um capitão do mato e cortava as pernas dos escravos em outra encarnação. Então a gente sabe que certos processos que acontecem em nossa vida, na atualidade, muitas vezes podem ter repercussões de causas anteriores. Entretanto, outros processos podem ser ocasionados pelas causas atuais, por aquilo que a gente conduziu de forma equivocada. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo lindo, coloca: atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. É aquilo que a gente está aqui unido, ó, todo mundo aqui, ó, vamos dar as mãos, vamos resolver qual é a situação e a gente vai caminhar como um antropólogo austríaco chega na África, numa lenda do que é repercutido em todo o mundo, em que queria saber como é a conduta das crianças na África. E ele coloca um cesto de frutos, uma grande quantidade, em uma certa distância, e fala para as 10 crianças: aquela que chegar primeiro levará todas as frutas. 1, 2, 3, já! Todas elas dão as mãos e vão juntas até os frutos. Ao chegar, usufruindo do alimento, ele questiona: mas por que nenhuma de vocês correu à frente para poder ter a vantagem de ter muito mais? Você ia estar muito melhor. Ô tio, como nós poderíamos ser felizes se um de nossos irmãos estaria triste? Aí ele olhou assim. E aí outra dela falou: Ubuntu. Então vocês já ouviram falar que é o significado. Todos juntos é ali no processo de você buscar o aprendizado e a evolução, caminhando, sabendo de que sempre existe a presença de espíritos de baixa vibração em nosso campo quando estamos sintonizados nessa energia. Se a gente tem a reflexão e a conduta para poder evoluir, para poder conduzir de uma maneira melhor, a gente não deixa nos alcançar. A gente não deixa interferir em nossa vida porque simplesmente, tanto de uma forma como de outra, se estamos de baixa vibração, energia, drogas, bebidas, e condutas errôneas, e aquela energia, aquele ambiente todo bagunçado, tudo para cima, e tudo. Ali você só tem energias de espíritos de baixa vibração do mais terrível nível. Então, o amigo espiritual, os mentores aqui da casa, que chega ali, vamos lá fazer, socorrer, nem consegue entrar, nem consegue alcançar, nem consegue ter acesso
para ocorrer um estímulo, uma sensibilização para que a gente possa sair desse tipo de energia. Da mesma forma, se estamos aqui no Centro Espírita, fazendo nossas orações diárias, Evangelho no lar, boas condutas, sem exageros, preponderentes ao bem, realizando caridades, a gente não deixa o espírito de baixa vibração alcançar o nosso campo, porque a gente acaba tendo esse campo de proteção. É você estar lá em cima do telhado e aí tentar jogar pedra em você, não vai alcançar. Mas se você estiver no mesmo nível e a pedra for arremessada, parte a testa. Com isso, a gente sabe que um dos maiores exemplos e ensinamentos que eu tenho é do meu filhinho Enzo Lucas, que cada dia eu tenho um aprendizado com ele. A cada momento, a gente saiu agora no final de semana e ele falou assim, papai, oi meu filho, também está com você. Filho. Eu também, filho, gostei. Então, assim, são vários processos de que a gente sabe das terríveis mazelas que acometem as vidas, que fazem ter o sofrimento, das perdas precoces da morte. A morte morreu. A morte, no entendimento de existirmos, sabemos que simplesmente é uma passagem. Mas como dizer isso para uma mãe que tinha um filho amado que pegava os brinquedos e distribuía com as crianças na rua porque elas não tinham? Que a tia chamou ele para ir para Porto Seguro e ele falou, e a mãe estava viajando, não. Aí você vai perder, você é bobo, menina, é melhor se divertir. O amor não tem preço. 9 anos de idade. É simplesmente a criança que chegava no ambiente simplesmente iluminada e todos serem contagiados por essa boa energia. E o pai policial militar colocou a arma em cima porque teve um processo de guerra com o traficante e deixou para lá 3 meses carregada, a informação que ninguém sabe, que não passou na televisão, apesar de que foi bastante repercutido esse caso. E essa criança pegou essa arma e disparou e ocorreu esse processo de haver um acidente em que o pai dessa minha amiga foi lá, pegou essa criança para tentar levar no hospital, uma família com muitas condições financeiras. Chama helicóptero, chama avião, pega o carro que for, não sei o quê. Morava no interior e o interior não tinha suporte. Pegaram o carro e foram para um hospital. 1 hora depois tinha 24 médicos esperando. Colocou lá, tal, tentou, mas a criança morreu. Então, para uma mãe, quem é mãe sabe do que eu estou dizendo, quem é pai sabe do que eu estou dizendo. Qual o preço? Qual a possibilidade de sermos obedientes e resignados diante de uma dor tão terrível quanto essa? E precisamos ser. Precisamos compreender. Precisamos saber que Deus é perfeito, Deus é absoluto, Deus é grandioso, Deus não deixa uma folha cair sem a sua razão. E para haver essa reflexão, nada mais do que orar. Como Chico Xavier nos coloca, que a oração da mãe, de uma mãe, arromba as portas do céu. Necessário é sempre a gente estar vinculado à oração, assim como entender, analogicamente, o processo do budismo, e que tem suas 4 verdades. O primeiro, em saber que a vida é um sofrimento. O segundo, da verdade nobre do budismo, é saber que existe uma causa. Assim como no processo atual anterior, seja a existência da reencarnação. A terceira, a necessidade de você saber que precisa cessar esse sofrimento. E a quarta verdade nobre do budismo é simplesmente a gente conduzir a nossa vida para superar o sofrimento. E aí se tem o amor. O amor que contagia as nossas vidas e que é o nosso sentido existencial, como o tio Di coloca. É liberação das catecolaminas endógenas, dos hormônios, ocitocina, serotonina, que vai fazer com que a gente tenha ação de conduzir na realização do bem, na condução de saber que se um cai, o mundo todo cai, se um levanta, o mundo todo levanta. É você saber da condução das feições, das condutas que vão ser fortuitas para o nosso crescimento, assim como a gente sabe que no momento que nós amamos,
encontramos a força para a vitória na vida. Tu sofres, tu choras. Ajude o outro. Ame, ame, porque a sua dor será amenizada. É ir no lar vida em que as crianças têm as membranas presas em suas pernas por mais de 15 anos. É o processo do tumor externo, é ser cotolar de uma perna, é ter todo o processo de que existem as dores e que só sobrevivem pela doação. Precisamos cuidar. Se você está em sofrimento, ame. Tenha absoluta certeza que esse amor dado será cicatrizado em seu coração. A existência somente tem sentido profundo quando o indivíduo descobre a arte de auxiliar, tornando-se célula pulsante e valiosa do conjunto social. Estamos aqui para cuidar um dos outros, para, a partir do momento que em 1857 se faz a reflexão através de Allan Kardec da caridade, no momento que Jesus coloca em nossa vida que o mais nobre é estarmos para o outro. Assim teremos a reflexão para a nossa vida, não só nesse momento, mas por todas as dimensões. Muito obrigado.